esse sacrifício em vão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o que acontece? Se Jesus não tivesse morrido naquela dura cruz, que foi uma morte de cruz, nós não estaríamos com essa liberdade de estar falando aqui hoje que nós somos livres. Porque nós somos livres pelo aquele preço de cruz que Jesus pagou, vertendo o seu sangue inocente. Porque se os ímpios aqueles dias soubessem que Jesus era o Cristo realmente, que não acreditaram, eles não teriam matado Jesus naquela cruz. Mas realmente ele só matou porque Jesus se entregou, porque ele veio para uma missão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nessa tarde aqui, louvado seja Deus, desse sábado, nós estamos aqui ouvindo essa palavra, porque ele vive, ele morreu, mas ele ressuscitou. Glória ao terceiro a Deus, dia. aleluia. E subiu para a glória e falou: irei para o Pai, mas quando chegará o Pai mandará o Consolador para consolar nossas almas. E é hoje que ele está aqui falando conosco. Ele não está consolando a nossa alma. Ele diz também que ele é o pão da vida. Só ele é o pão da vida, o pão da vida, o pão que leva a vida eterna. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Também vou citar uma palavra que está ali, está aqui no livro de João, no capítulo 4, que fala da mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, ninguém dava muito valor naquela mulher. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas tinha um horário durante o dia que aquela mulher, ela ia no poço buscar água. Mas aquela mulher, ela evitava se encontrar com muitas pessoas, principalmente com as outras mulheres. Por quê? Porque o povo não valorizava o caráter daquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher, ela fazia coisa errada. Ela não tinha conhecido Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Aleluia, glórias a Deus. E aquele dia, o Senhor Jesus Cristo passou ali em Samaria. E os samaritanos não davam certo com os judeus. Amém, aleluia, glórias a Deus. Os samaritanos não davam certo com os judeus, não se entendiam, não aceitavam. Mas aquele dia Jesus Cristo falou para os discípulos: vão comprar comida. E eles foram. E Jesus sabia, porque ele lê os nossos pensamentos. Ele é a nossa vida, ele sabe de todas as coisas, antes mesmo de nós pensarmos. Ele sabia que à faixa do meio-dia aquela mulher ia àquele poço para buscar água. Quando ele chegou lá, ele já tinha marcado encontro com aquela mulher, só que ela não sabia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando chegou lá, ela se assustou porque ela viu que Jesus era um judeu. Ela achou difícil um judeu e ali pedir água para uma mulher samaritana, uma mulher que para o povo ela não tinha o caráter que deveria ter. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas por que ela não tinha aquele caráter? Porque ela não tinha tido um encontro com Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele chegou naquele poço, ele falou: mulher, me dá de beber água. E ela falou: Senhor, o poço é muito fundo, não tenho como tirar água para matar sua sede. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ele insistiu. Aí ele falou: se tu soubesse quem estava aqui, tem água da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Daria água da vida para você, nunca mais ia ter sede. Aí ele pegou e falou para aquela mulher, falou assim para aquela mulher: vai chamar o teu marido. E ela falou: eu não tenho marido. Ele falou: disseste bem, tu tiveste 4 maridos, agora tem o último, que era o 5º marido, mas esse não é o teu marido, ele não é o teu marido, não é teu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Aquela mulher samaritana, ela tinha uma vida desconcertada, mas era porque ela não conhecia Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E ela ficou admirada porque Jesus falou toda a vida dela, porque Jesus conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Só Ele pode conhecer o nosso coração. Nós não temos o poder de chegar na sua frente e começar a ler os seus pensamentos e falar a sua vida, mas Jesus tem esse poder e teve aquele poder. E Ele falou para aquela mulher: esse que tu tem ainda não é o teu marido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí Ele anunciou para aquela mulher: louvado seja Deus. Mas Jesus foi ali pedir água, mas Ele não estava com sede. Ele foi saciar ela da água, da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, que é o próprio Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E ela teve um encontro com Jesus aquele dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando ela teve aquele encontro com Jesus, ela tinha um vazio dentro dela. Como hoje em dia está cheio, o mundo de hoje em dia está cheio de mulher samaritana. Aleluia, glórias a Deus. Mas o Senhor nessa tarde está falando: se você me aceitar e crer em mim, eu estou aqui, eu vim ter um encontro contigo através dessa palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aquela mulher, ela aceitou ter um encontro com Jesus. E a passar daquele momento,
Deus mudou o caráter daquela mulher. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque nós temos que ter o nosso caráter. Aquela mulher, pelo caráter que ela não tinha, o pessoal não dava nem identidade dela. Era como uma pessoa que não tivesse identidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a partir daquele momento, o caráter daquela mulher, Jesus mudou através daquela palavra, através da água da vida que Ele deu para ela, que é a palavra do Senhor. O próprio Jesus é a água da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você que está ouvindo essa palavra nessa tarde, glórias a Deus. Se você aceitar, você está bebendo da água da vida, que é Jesus. É Ele que está falando contigo nessa tarde. Glórias a Deus. E a partir daquele momento, aquele povo ali em Samaria, eles não davam terra para os judeus, eles não se uniam com os judeus. Mas aquela mulher, quando ela foi transformada, ela saiu, foi para a cidade em encontro do povo. E ali ela falou de Jesus. E a palavra de Deus fala que se converteram quase 3.000 almas naquele lugar. Por quê? Porque ela bebeu da água pura na vida, que foi Jesus que teve encontro com ela. E Deus mudou o caráter daquela mulher a partir daquele dia, a partir daquele momento, a partir daquela hora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque as mulheres ali não aceitavam se encontrar com aquela mulher por causa do caráter dela. Mas aí ela ainda não tinha encontrado Jesus. Mas a partir do momento que ela encontrou Jesus, Deus mudou o caráter dela, a identidade dela foi outra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nessa tarde que o Senhor veio falar a cada coração que vem ouvir, se nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, louvado seja o nome santo do Senhor, nós temos o direito de ser mudado por Deus. Aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Também fala ali daquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquela mulher não tinha mais cura. Aquela mulher também vivia ausente da sociedade. Porque naqueles tempos as pessoas que eram doentes, eles tinham que viver ausente, não era aceito no meio da sociedade. E ficava só deserto. Tinha que ficar num lugar separado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquela mulher também creu, como aquela mulher samaritana. Ela creu, ela ouvia falar de Jesus, mas ela ainda não tinha visto e não tinha encontrado Jesus. E ela falou: eu vou enfrentar essa multidão, vou romper a multidão e vou tocar nas vestes do mestre, porque diz que ele cura. Então se eu crer, eu vou ser curada. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele dia, ela pela fé, ela foi, saiu rompendo a multidão, mesmo sendo proibida, por causa daquela enfermidade, daquele fluxo de sangue. E aquele dia, ela foi abençoada, e Jesus chamou ela de filhinha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Filhinha, vai em paz, a tua fé te curou. Aleluia, glórias a Deus. E nessa tarde, ele é o mesmo Jesus que falou com aquela mulher. Ele está presente aqui no nosso meio, através da palavra. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, se nós cremos, o Senhor tem o poder de transformar qualquer situação difícil na nossa vida. Como Ele transformou a saúde daquela mulher que não tinha mais jeito. Ela estava desenganada pela medicina. Então tem coisa que não tem mais jeito para a pessoa, mas para Deus tem mais jeito. Porque a última palavra é só o Senhor que pode dar. Aleluia, glórias a Deus. Pode ser uma enfermidade. Aleluia, glórias a Deus. Pode ser uma causa no advogado. Pode ser uma condenação no juiz. A pessoa está esperando a audiência, está esperando a condenação. Deus pode mudar a situação da pessoa, pode mudar o quadro da vida da pessoa. Aleluia, glórias a Deus. E nessa tarde o Senhor está falando contigo. Se você tem sede de salvação, louvado seja Deus, o Senhor está falando: eu estou aqui falando contigo. Aleluia, glórias a Deus. Porque quando Jesus chega, Ele faz a diferença. Ele pode mudar a situação de qualquer um. Louvado seja Deus. Porque quando Ele andava aqui no mundo, Ele curava tudo quanto era tipo de doença. Era o leproso, era o cego, era o coxo, era o aleijado. Aleluia. Maria Madalena, que ninguém dava mais nada por ela, já não tinha mais a sua identidade. Aleluia, glórias a Deus. E ela foi até os pés do mestre. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqueles pecadores esqueceram que eles tinham o pecado escondido, mas não sabia que Jesus sabia os pecados que ele tinha. E pegaram aquelas pedras para apedrejar aquela mulher, porque era adúltera. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aquele mesmo dia, Jesus também fez aquele grande milagre. Ele chegou e falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então cada um examinou-se a si próprio, porque ele sabia que eles tinham pecado.
Louvado seja o nome santo do Senhor, porque santo é só Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Então cada um soltou aquela pedra que estavam ali para apedrejar ou até matar aquela mulher, porque a lei naquele tempo era assim, teria que matar. Aleluia, glórias a Deus. E eles soltaram aquelas pedras e foram saindo um por um. E Jesus ficou e falou: mulher, cadê os teus acusadores? Ela falou: foram todos embora, saíram todos. Louvado seja o Deus. Não te condenaram, nem eu te condeno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele falou: vai, não peques mais. Só Ele tem o poder para falar isso para um pecador. Aleluia.